O Projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo. Sou Novo Tempo. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos aqui no Serviço em São Paulo, participando de mais uma temporada do livro do profeta Daniel. Para essa temporada, convidamos 11 amigos especiais vindos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia. Não estava esquecendo da Bahia. Né, senhor prefeito? Você queria mandar um alô, né, prefeito? Eu vou deixar você mandar um alô aí, que prefeito não pode ver um eleitor, né? Aqui pro Edinho ali, ó. Eu quero agradecer a Novo Tempo, ao convite de estar com minha esposa aqui, com os 11 amigos participando aqui do Bíblia Fácil. Quer dizer, é uma honra muito grande para nós. E mandar um abraço especial ao pastor Reikson, que é do Novo Distrito, pastor do nosso novo distrito, o mais novo distrito lá do oeste da Bahia, que é o distrito de São Desidério, toda a igreja de São Desidério. Pois bem, um abraço aí, então aos nossos amigos de São Desidério e por extensão os nossos amigos baianos. A gente sempre é muito bem recebido quando vai à Bahia. Mara, você também quer mandar um abraço, é? Não, eu também sou baiana. Ah, você é baiana. É. Então um abraço vai para você também, Somos né? cidadãos do céu, né? Que cidade é a tua? Eu nasci em Itapetinga. Itapetinga, E desde criança eu fui para Salvador. E há mais de 20 anos que eu estou... Às vezes eu paro em São Paulo. Né? Às vezes eu dou uma paradinha em São Paulo. Tá certo. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre um detalhe do quarto animal. Estão lembrados? Hoje o nosso tema será o chifre pequeno e o ataque à lei de Deus. Nós vamos então tratar desse tema, que é um tema muito interessante. E a proposta do Bíblia Fácil é nós buscarmos interpretar a profecia à luz da história. Então vamos ver na história quais são os eventos que sincronizam com a predição profética. Mas antes de começarmos nosso estudo, como sempre é nosso hábito aqui, nós vamos orar. Bondoso Deus e Pai, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que a Tua bênção alcance a todos nós e que o Teu Espírito Santo, o mesmo que esteve com Daniel, inspirando-o a escrever esse livro, possa iluminar nossa mente nesta manhã. Verdades tremendas serão aprendidas nesta hora, mas que o Teu Espírito nos conduza à compreensão das mesmas e à tomada de uma posição firme ao Teu lado. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Terminamos semana passada falando a respeito dos 4 animais. Estão lembrados? Deixa eu ver se vocês gravaram mesmo. O leão representava que império? O urso? O leopardo? O animal terrível e espantoso? Roma. Agora foi dado um detalhe desse quarto animal. Ele possuía quantos chifres? 10 chifres. E esses 10 chifres representavam o que na profecia? 10 tribos bárbaras que minaram a autoridade de Roma dos anos 352 a 476. Quando cai Roma Ocidental, quem é que vai tomar conta agora? Então, na visão do capítulo 7, foi nos dito que depois dos 10 chifres desse quarto animal, Daniel continuou olhando nas suas visões, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais. E eu expliquei por que ele era diferente dos 3 anteriores. Por que era? Não tem um paralelo na zoologia, mas tem um detalhe a mais. Por que ele era diferente dos outros? Porque além de ser um poder político, era também um poder religioso.
E esse animal era diferente, possuía 10 chifres. Agora, quando Daniel continuou a olhar nas visões, e nós já identificamos os 10 chifres como sendo as 10 tribos bárbaras, que finalmente se estabeleceram no território de Roma, então Daniel, em suas visões, observou que eis que entre eles, os 10 chifres, subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Daniel 7:8. Então, entre os 10 chifres, surge um pequeno. E para que eles se estabelecessem, ele arrancou a 3 dos 10. Quem é esse chifre pequeno? Então, hoje nós vamos identificar esse chifre pequeno. E interessante que ao olharmos para a Bíblia, nós percebemos que várias características nos são fornecidas a respeito desse chifre. Eu não conheço na profecia de Daniel e Apocalipse um outro poder onde a Bíblia nos forneça tantos detalhes quanto ao chifre pequeno. Você sabe quantas informações a profecia me dá para identificar esse chifre pequeno? 13. 13 informações. Se nós olharmos aqui, no capítulo 7, verso 8, ele subiu entre os 10 chifres. No mesmo versículo, ele arrancou a 3 dos 10 para se estabelecer. No mesmo verso, havia olhos como de homem. No mesmo verso, uma boca que falava com insolência. Em Daniel 7:11, quando ele se levanta, o quarto animal foi morto, ou seria morto. Em Daniel 7:20, ele era mais robusto do que os 10. Em Daniel 7:21, ele fazia guerra contra os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo em Daniel? São os filhos de Deus. Então a expressão santos do Altíssimo é uma expressão alusiva ao povo de Deus no livro de Daniel. Então esse chifre pequeno vai perseguir o povo de Deus. O que diz Daniel 7:24? Ele era diferente dos 10 anteriores, por se tratar de um poder religioso. Ele proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei. Os santos, o povo de Deus, lhes seriam entregues por 3 tempos e meio. E quanto representa um tempo em profecia? 1 ano. Então, por 3 anos e meio, o povo de Deus seria colocado na mão dele e um tribunal se assentaria para tirar o seu domínio e o destruir. Você percebe que Daniel nos fornece pelo menos 13 informações que nos ajudam a identificar esse chifre pequeno? Quem é ele na profecia? Então, quando nós olhamos para a história e comparamos Daniel 7 com Apocalipse 13, nós percebemos de que tanto Daniel quanto o Apocalipse, eles estão falando de um mesmo poder. Então, Apocalipse 13, dos versos 1 a 18, descrevem ali 2 bestas. E a primeira besta aparece do verso 1 ao 11. Então, quando você faz uma comparação, nós descobrimos de que o mesmo chifre pequeno de Daniel 7 é a mesma besta de Apocalipse 13. Isso por uma comparação textual. Por exemplo, em Daniel 7 diz que esse poder tinha olhos como de homem. Em Apocalipse 13, ele tem um número de homem. Em Daniel, ele tem uma boca que falava insolência. Em Apocalipse, é uma boca que fala blasfêmia. Em Daniel, ele foi entregue para ser queimado. Lá, ele foi golpeado de morte, em Apocalipse. Em Daniel, ele fazia guerra aos santos. Lá, a expressão é, ele pelejava contra os santos. A mesma coisa. Em Daniel, ele profere palavras contra o Altíssimo. Em Apocalipse, ele blasfema contra Deus. Em Daniel, ele muda os tempos e a lei. Lá, ele difama o santuário. E aonde estavam as 2 tábuas da lei no antigo Israel? Dentro do santuário. Estão lembrados? Dentro do Santíssimo, dentro da Arca da Aliança. Em Daniel, ele vai agir por 3 tempos e meio. Em Apocalipse, ele age por 42 meses.
e nós vamos descobrir que 42 meses e 3 tempos e meio é a mesma coisa. Quantos meses tem 3 anos e meio? 42. Então a Bíblia às vezes diz assim, o poder vai atuar por 3 tempos e meio, ou vai atuar por 42 meses. Ela está falando a mesma coisa. É o mesmo período de tempo. Então, tanto Daniel 7 quanto o Apocalipse 13, eles estão falando de um mesmo poder. Mas de que poder eles estão falando? Quando nós olhamos para a história, e vamos começar com Martinho Lutero. Martinho Lutero escreveu várias obras. E quem sabe o ano em que mais ele escreveu foi o ano de 1520. E aqui eu tenho uma coleção de Lutero com todos os escritos do ano 1520. E nessa obra, na página 290, olha o que escreveu Martinho Lutero. Estamos falando do século XVI, ok? Em 1520 ele escreveu: agora vêm eles e fazem do Papa um representante de Cristo exaltado no céu, e vários permitem que o diabo os dominasse a tal ponto que chegaram a crer que o Papa estaria acima dos anjos dos céus e lhe daria ordens, o que na realidade são as verdadeiras obras do verdadeiro anticristo. Interessante que quando você estuda a obra de Lutero, ele vai identificar o chifre pequeno de Daniel 7 justamente com o papado. Isso já no século XVI. Mas Lutero não foi o único que falou a respeito disso. Nós já mencionamos aqui várias vezes a obra de Isaac Newton. E esta obra que Newton escreveu, as profecias de Daniel e Apocalipse, na página 80, Isaac Newton escreveu o seguinte: os reis representam os reinos, como já foi dito. Portanto, o chifre pequeno é um reino. Era um chifre da 4ª besta e arrancou a 3 dos primeiros. Por isso devemos procurá-los entre as nações do Império Latino, depois do aparecimento dos 10 chifres. Mas era um reino com um rei diferente dos outros, tendo uma vida peculiar, com olhos e boca. Por seus olhos era um vidente, e por sua boca falava insolências, mudando os tempos e a lei. Era ao mesmo tempo um profeta e um rei. Tal vidente, profeta e rei é a igreja de Roma. Isaac Newton está dizendo que o chifre pequeno é a igreja de Roma. Quando fala que ele arrancou os 3, é tipo, anulou. Destruiu. O poder que tinha as outras influências. Exatamente. Como hoje em dia é. Exatamente. A senhora falou que tinha quantas religiões mesmo no 34 mil. 34 mil, mas o catolicismo ainda é a maior? Sim. Vamos ver uns detalhes agora. Nós não temos tempo hoje para analisar todas as 13 características, certo? Nós vamos selecionar aqui, me parece que 4 características, para estudarmos essas características com a seguinte pergunta: Martinho Lutero e Isaac Newton, eles têm razão no que eles estão falando ou não? Com essa pergunta em mente é que nós vamos estudar agora a história e a profecia. Luciano. O chifre pequeno, ele destrói 3 poderes. Quais são esses 3 poderes? Exatamente. Então, vocês estão curiosos para saber isso, e eu, das 13, separei uma delas é esta, que nós vamos estudar agora. Então, vamos então olhar algumas características. A primeira delas aparece aqui em Daniel, capítulo 7, verso 8. Você está com a sua Bíblia aí, você que nos acompanha em casa, tome também sua Bíblia e vamos ver o que a profecia nos revela hoje. Daniel, capítulo 7, olha para o versículo 8. A primeira característica que nós vamos estudar aparece aqui. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram o quê? Arrancados. Essa é a primeira característica que eu separei das 13 para nós estudarmos. A pergunta então é, se Martinho Lutero e Isaac Newton estão certos, como o papado destruiu 3 das 10 tribos bárbaras para se estabelecer? Pois bem, nós já dissemos para vocês
de que as 10 tribos bárbaras, elas minaram a autoridade do Império Romano até provocar a sua queda. E então o texto que nós lemos está aqui, e eu já mostrei para vocês quais são essas tribos. Nós já aprendemos aqui também que cada uma destas tribos depois organizou uma nação europeia. Por exemplo, os álamos organizaram a Alemanha, finalmente desenvolveram a Alemanha, os francos a França, os burgundos a Suíça, os suevos Portugal, os visigodos a Espanha, os saxões a Inglaterra e os lombardos a Itália. Só que eram 10 as tribos bárbaras, mas os éralos, vândalos e ostrogodos, eles não organizaram nenhuma nação europeia, porque eles foram exterminados. Exterminados por quem? Pelo próprio papado, que encontrou nestas outras tribos apoio político, principalmente dos francos. Porque na França tivemos a conversão de Clodoveu, ou entre os francos, né, não havia a França ainda, mas o líder dos francos, que era Clodoveu ou Clovis, ele se converteu ao catolicismo e ele foi um dos principais homens a apoiar o papado na luta contra estas últimas 3 tribos. Agora, por que o papado lutou contra essas 3 e não contra as 7? Porque as outras 7 se submeteram ao papado, mas essas 3 eram tribos arianas. E, como arianas, elas seguiam a Árion, um herege do 2º século. Então, elas seguiam a Árion e não apoiaram ao papado. Por isso, o papado teve que destruí-las. Porque a maioria eram politeístas. Fora o Não, povo nós de estamos Deus. falando de tribos bárbaras que não tinham uma religião, nem seguiam a um Deus específico. Mas quando elas tomam conta do território e minam a autoridade do império, 7 delas aceitam agora que os bispos tenham domínio sobre elas, religiosamente falando, e até politicamente, mas 3 não aceitaram. Então, para que o papado pudesse finalmente se estabelecer como um poder político também, ele tinha que arrancar as 3 tribos, destruí-las. Compreendido isso aqui? Agora um detalhe que você deve guardar em mente. Quando é que finalmente as 3 tribos foram destruídas? A última a ser destruída foram os ostrogodos. E em que ano os ostrogodos foram finalmente expulsos de Roma? Fevereiro de 538. Guarde essa data. Em fevereiro de 538 foi a ocasião em que finalmente os ostrogodos, a última tribo rebelde, foi expulsa de Roma. E só aí o papado pôde estabelecer o seu poder, como nós chamamos, temporal, porque ele passou a dominar tanto na igreja quanto no Estado. E agora ele começa a unir a igreja ao Estado. Um processo que já havia começado desde Constantino, certo? No 4º século. Segunda característica. Sim, Ana? Quando a gente fala dessas tribos, elas são originárias de que região? Essas tribos, as 10 tribos, em específico essas que foram destronadas, né? Elas são originadas de que região? Elas são tribos que vieram do norte da Europa e foram invadindo primeiro a Itália e depois conseguiram se alastrar por todo o território que Roma dominava. Porque Roma não dominava apenas... Veja, a gente está falando hoje Itália para que geograficamente nós entendamos a expressão, né? Mas não havia ainda os países como França, Alemanha, nada disso. Futuramente que essas nações seriam organizadas. Pois bem, vamos à segunda característica. Uma boca que falava com insolência. Não é isso daí no capítulo 7, verso 8? Se você for para Apocalipse 13, verso 5, que nós já falamos que se trata do mesmo poder, lá diz que foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Que são essas blasfêmias? Nós temos 2 coisas no Novo Testamento que claramente a Bíblia mostra ser blasfêmia. Primeiro, Marcos capítulo 2, versos 5 a 7. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é o quê?
blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Então, a primeira blasfêmia que o Novo Testamento aponta é a pretensão em perdoar pecados. Então, se eu tenho a pretensão de poder perdoar pecados, eu estou blasfemando, certo? A simples pretensão é um pecado. Então, muitas vezes, quando eu me expresso, que eu aprendi, depois que eu me converti, a falar, me perdoe. Algumas pessoas, elas falam, só quem perdoa é Deus. E isso já vem dessa influência. Não, a gente perdoa. Sim. 70 vezes 7. Mas eu já ouvi muitas pessoas fazerem essa negativa. Não, peça perdão só para Deus. Eu falei, não, Deus ele já me perdoa, mas eu quero o seu perdão. Então, como entender esse assunto? E a própria Bíblia tem um texto que diz assim, perdoai os vossos pecados uns aos outros. Não tem um texto assim? A Bíblia está ensinando o seguinte, existe uma dimensão horizontal do perdão e uma dimensão vertical do perdão. Quando é que eu tenho que perdoar você? Quando você me fez alguma coisa e me ofendeu, aí eu tenho que perdoar você. Em Mateus 6:9, na oração do Pai Nosso, Jesus não ensinou isso? Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos nossos devedores? Então isso aqui é numa esfera horizontal, numa esfera humana. Eu perdoo a quem me ofendeu e busco o perdão de quem eu ofendi, certo? Agora, quando eu peco contra Deus, a quem eu tenho que buscar perdão? Somente Deus. Só que, quando Cristo perdoou o pecado, eles disseram, você blasfemou, porque só Deus pode perdoar pecados. Então, a pretensão de perdoar pecados, não estou falando de ofensas que nós cometemos, uns contra os outros, isso nós devemos, mas a pretensão de perdoar um pecado, ela é exclusivamente a Deus. Agora, por que Cristo não pecou nesse caso? Porque Ele é Deus, simplesmente assim. Ele não pecou porque Ele é Deus. Então, a pretensão em perdoar pecados, isso é blasfêmia. Ok, vamos para um breve intervalo e já voltaremos para a continuidade desse estudo. Olá, amigos, estamos de volta com Bíblia Fácil. O tema de hoje é a identidade do chifre pequeno. No primeiro bloco, nós já vimos que ele teria 13 características. E vamos estudar algumas delas. A primeira que nós já vimos é que para o chifre pequeno se estabelecer, ele arrancaria 3 pontas. E segundo Martim Lutero e Isaac Newton, esse chifre pequeno é a Igreja de Roma. Como essa profecia se aplica? Nós entendemos que para que o papado finalmente se estabelecesse, 3 tribos bárbaras, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, foram destruídas porque elas não se submeteram à autoridade papal. A segunda característica que nós estamos estudando é que esse poder, ele blasfemaria. E na Bíblia estamos descobrindo 2 coisas que são blasfêmia. A primeira delas é a pretensão de perdoar pecados. Jesus foi acusado disso, mas ele não pecou porque ele é Deus. E a Bíblia é clara em ensinar que só Deus pode perdoar pecados. Mas será que Roma tem a pretensão de perdoar pecados? Vamos dar uma olhada, então, em alguns documentos. O primeiro deles é o cânon católico do Concílio de Trento, datado na página 440 e 870. Lá diz assim, na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Então, qual a orientação que a Igreja Romana dá? Que o sacerdote tem que ser buscado para a confissão dos pecados. Sim. Pastor, a Igreja Católica tem essa prática, né, de os fiéis irem até o padre para confessar seus pecados. Certo. Nesse caso aí, quem está blasfemando? O padre, que em tese estaria perdoando os pecados, ou os fiéis que estão indo até ele procurar esse perdão? Blasfema aquele que admite ter o poder de perdoar pecados. Esse blasfema. No caso dos fiéis, então, o eles fiel estão que está indo buscar a... o perdão, mas ele não tem consciência disso, de que esse sacerdote não pode perdoá-lo, ele está agindo por ignorância. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância, como ensina Atos 17:30. Então, a pessoa não tem culpa nisso,
Ela foi ensinada a fazer assim. Ela acha que isso é o certo. Pastor. Obrigada. Certo? Então a culpa não está nela. Um exemplo. Eu ofendi o meu irmão. Me perdoa. Ele pode me perdoar? Claro, você ofendeu a ele. Você está perdoando a ofensa pessoal que você fez a ele. Um irmão me ofendeu, eu posso perdoar o irmão. E quando eu peço que alguém ministre um perdão, ou seja, eu não preciso de intercessor quando eu peço perdão para Deus. Você precisa intermediário. de um intermediário. Jesus. Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Nenhum outro santo, nenhum outro Deus, nenhum outro homem. Nenhum outro. Bom, será que hoje isso ainda é ensinado e praticado? Eu tenho aqui o catecismo. E o catecismo vai ensinar o quê? Na página 401. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial ao sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que tenham consciência depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. Então, o sacramento da penitência orienta isso. Na página 403, falando sobre o ministro desse sacramento, como Cristo confiou aos seus apóstolos o ministério da reconciliação, os bispos, seus sucessores, e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer esse ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude da ordem ou do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados. Isso é blasfêmia. Nenhum ser humano tem o poder de perdoar pecados. Essa é uma atribuição divina. E quando nós olhamos para 1 Timóteo 2,5, lá diz que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens. E quando olhamos para 1 João 1, verso 9, lá diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a pretensão em perdoar pecados em si é uma blasfêmia. Luiz. O que o senhor leu foi estabelecido pela Igreja de Roma e permanece em vigor ainda nos dias de hoje. Exatamente. Esse é o que orienta a toda a membresia da igreja. Sim, Ana. Pastor, eu acho que eu fiquei um pouco confusa no sentido seguinte. A blasfêmia seria nós considerarmos a liberação, o perdão do pecado. Mas a questão da confissão, tem Tiago 5,16, diz assim, que, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, pois a oração de um justo é poderosa e eficaz. Okay. Então, nós podemos confessar uma tentação, uma dificuldade que nós estamos tendo uns pelos outros, e em oração, e aí dirigir essa pessoa para que ela possa pedir perdão a Deus. Bom, você falou confessar tentação. Pecado, né, no caso. O pecado em si. Por exemplo, a pessoa está em pecado, ela está no adultério, por exemplo. Ela não tem tido forças de vencer esse pecado, né? E ela precisa se arrepender, ela precisa se arrepender, pedir perdão para Deus, e Deus que pode perdoar ela. Mas, de acordo com Tiago 5,16, eu acredito que ela pode vir a buscar ajuda, por exemplo, para um líder dela, um pastor, e falar, eu estou em dificuldade com este pecado. E em oração, né, eu acredito que pela palavra, essa pessoa receber ali a cura para poder ficar livre do pecado. Mas não perdoar o pecado dela. É isso que Paulo está dizendo. Ótimo. Eu não tenho nenhum problema se tem uma pessoa vivendo em tribulação, pecado, ela deve buscar auxílio espiritual, claro. E eu posso pedir às pessoas que me ajudem, que orem por mim. O que eu estou ensinando aqui é que eu não posso pedir você que perdoe o meu pecado, como isso está sendo ensinado. Então, é o que eu já expliquei aqui. É a esfera horizontal do problema. Ótimo. Então, se eu ofendi o meu próximo, eu vou pedir perdão a ele. Eu posso buscar o próximo em prol de ajuda espiritual. Agora, eu não posso pedir a nenhum ser humano para perdoar o meu pecado. Isso é blasfêmia. Mara. Tem uma passagem, que eu não sei citar qual o capítulo, nem o versículo, mas me vem à mente, que fala assim, por exemplo, eu estou muito carente de um perdão. E eu vou e peço para o irmão perdão, e o irmão não libera perdão. Aí manda que eu traga uma testemunha e entregue a Deus. Tem essa Nessa foi a orientação de Cristo. Quando uma pessoa fosse ao templo para levar a sua oferta e tivesse alguma coisa contra alguém, antes de trazer a oferta ao santuário,
fosse primeiro acertar as contas com esse irmão. Vamos supor, eu ofendi você. Antes de levar a minha oferta, eu tenho que me acertar com você. É essa a orientação de Jesus. O que mais é blasfêmia? Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O que mais é blasfêmia na Bíblia? Um homem pretender ser Deus ou igual a Deus. Jesus foi acusado dessa blasfêmia, mas ele não pecou. E por que ele não pecou? Porque ele é Deus. Agora vamos examinar alguns documentos. O Papa Leão XIII declarou: nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. O que declara esse dicionário eclesiástico católico? O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é, não mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que o Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Então, os documentos da Igreja declaram de que o sumo pontífice, ele é o vigário, ele é o representante, mas ele tem poder como o próprio Deus. E em relação à lei de Deus, é dito que ele tem poder não só de interpretar, mas como também de modificar. E de fato nós vamos ver que ele modificou. Então isso também é blasfêmia. Você percebe que a descrição de Daniel está se enquadrando no poder romano? Um outro detalhe. Rui Barbosa foi um tremendo jurista, um homem muito inteligente, um escritor. E ele esteve ainda na sua infância na Alemanha. E enquanto visitava a Alemanha, ele descobriu lá uma obra escrita por um senhor chamado Janus, que usou um pseudônimo. E esse Janus escreveu essa obra, O Papa e o Concílio. Isso em alemão. Rui Barbosa leu a obra e ele ficou tão impressionado com o que é dito aqui sobre o Papa, que ele fez um prefácio e traduziu para o português. Só que o prefácio dele ficou maior que a própria obra, porque ele examinou documento por documento para saber se de fato era verdade o que esse tal de Janus estava escrevendo. E olha o que Rui Barbosa declarou na página 132 e 133 do volume 1 em português, que é o prefácio para a obra original. Quando se diz que o infalibilismo é a divinização do Papa, não há metáfora na expressão. Há apenas o enunciado literal e o estrito da doutrina ortodoxa ensinada nos livros ultramontanos. O Papa é Jesus Cristo na Terra. E relativamente ao Cristo quanto à autoridade, o que Cristo é para com Deus, seu Pai. E ele está aqui fazendo uma citação. Depois ele, na página 133, ele vai mencionar um documento intitulado Formulário de Condenação Húngaro. E existem vários tópicos nesse formulário, e ele menciona o terceiro, que ensina assim: nós confessamos e cremos que o Pontífice Romano é o vigário de Jesus Cristo, que pode, à sua vontade, absolver os homens do pecado, preservá-los do inferno ou enviá-los, e que tem o direito de excomungar. No artigo 5º, confessamos que o Santíssimo Padre deve receber honras divinas, e isso com genuflexões mais profundas, como ante ao próprio Cristo. No artigo 11, ou 11º, confessamos que o Pontífice Romano tem o poder de alterar as Escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las, segundo a conveniência dele. Rui Barbosa está citando alguns documentos que ele encontrou nesse autor e examinou-os antes de escrever esse prefácio. Ou seja, está claro pelos documentos da Igreja de que o sumo pontífice deve receber honras como o próprio Cristo.
E isso, à luz da Bíblia, é blasfêmia. Terceira característica, Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos, quem são os santos? Eu expliquei? O povo de Deus. Lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu disse para vocês já que um tempo é igual a um ano. Então, no Apocalipse aparece a expressão 42 meses. E nós já vimos de que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, é igual a 42 meses. Porque são 42 meses de fato. Então, esse período seria usado por esse poder para perseguir os santos do Altíssimo. E o Apocalipse declara também de que a mulher, que lá no capítulo 12 representa a igreja de Deus, ela fugiria para o deserto por 1260 dias. Quantos dias possuem 42 meses? Exatamente 1260. Se você multiplicar 42 por 30, você tem 1260. Então nós descobrimos que em Daniel e Apocalipse há 3 expressões que significam a mesma coisa. 3 tempos e meio, 42 meses ou 1260 dias equivale à mesma coisa, 1260 dias. Mas em se tratando de profecia, há um princípio que nós vamos aprender aqui hoje, que eu acho que não aprendemos ainda, que é o princípio dia-ano. Para cada dia da profecia, ele equivale a um ano literal. Existem 2 textos que fundamentam essa verdade. Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Dê uma olhadinha em Números primeiro. Números 14, 34. Números capítulo 14. Você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia, participe também desse estudo conosco. Números 14, 34. A Bíblia declara assim: segundo o número de dias que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando o quê? Um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. O povo de Israel espiou a terra por 40 dias, e por causa da incredulidade deles, eles demoraram 40 anos para entrar. Agora a Bíblia vem e orienta assim: para cada dia que você espiou, você vai ficar um ano vagueando. Agora vamos para Ezequiel 4, 6 e 7. Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7. Página 553 do Antigo Testamento. 553. Ezequiel 4, 6 e 7. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém. Esse é um princípio que a cristandade definiu. Princípio dia-ano. Para cada dia na profecia, você tem um ano literal. Então, se são 1260 dias, profeticamente são 1260 anos. Esse seria o período em que o anticristo perseguiria aos santos do Altíssimo. Estão lembrados da data que eu falei para vocês da expulsão dos ostrogodos? Fevereiro de 538. Só quando essa tribo foi expulsa é que finalmente o papado pôde se estabelecer como uma autoridade política e religiosa. Em 533, 5 anos antes, o imperador de Roma Oriental, chamado Justiniano, havia baixado um decreto declarando João II, o bispo de Roma, o cabeça de todas as igrejas. E esses 2 fatos aliados, a declaração do imperador de Roma Oriental, mais a expulsão da última tribo antagônica, nos mostram que em fevereiro de 538 começou o período que nós chamamos de supremacia papal. E ele duraria na história 1260 anos. Quando chegamos em fevereiro de 1798, nós temos a prisão do Papa Pio VI por ordem de Napoleão Bonaparte, exatamente quando inteirou 1260 anos. Dentro desse período, os historiadores chamam como a Era das Trevas, a Era Escura,
E existem várias literaturas produzidas falando das perseguições aos cristãos nesses 12 séculos da história. Entre esses cristãos perseguidos estavam os valdenses, os albigenses e os huguenotes. Pessoas que não abandonaram a Bíblia, mas não queriam ceder à pressão do papado, mas ficar com a palavra de Deus. Estes foram severamente perseguidos. Aqui nós temos uma foto de uma escola dos pastores valdenses. Eu visitei essa escola e ali eles se reuniam por 4 invernos para estudar a Bíblia e a natureza e depois saírem para as universidades pregando o Evangelho. Eles foram perseguidos severamente e dentro desse período de perseguição ocorreu o Concílio de Constança, do ano 1414 a 1418, que se reuniu nesse prédio que existe até hoje na cidade de Constança. E este concílio resolveu o problema do cisma papal, quando haviam 3 papas pretendendo a coroa. E depois de resolver esse cisma papal, condenou-se à fogueira John Hus e Jerônimo de Praga. Eles foram mortos aí em Constança, com 1 ano de diferença de um para o outro. O certo é que durante 12 séculos, até que o Papa Pio VI fosse preso por ordem de Napoleão Bonaparte, a igreja fez o que bem entendeu. E aqui nós temos que fazer uma separação muito clara. Nós temos que separar o poder da igreja que perseguiu os cristãos na Idade Média dos sinceros cristãos católicos dentro da igreja. Nós temos que fazer uma clara separação entre você que teme a Deus, está buscando a verdade e quer servir a Deus, deste poder que na Idade Média perseguiu os cristãos. E isso é tão verdade que, se não for assim, não haveria um pedido de perdão pronunciado pelo Papa João Paulo II há alguns anos atrás. Isso é história. Mas temos então o final do domínio papal em 1798. E a última característica, esse poder mudaria os tempos e a lei. Olha o que diz Daniel 7,25 aí. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei. Agora eu pergunto para vocês, como é que o poder romano, o poder papal, alterou a lei de Deus? Basta nós olharmos para o catecismo. E quando você pega o catecismo, na página 539, o que ele nos ensina? Aqui está no catecismo os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos aqui, eles estão retratados como aparecem em Êxodo 20, 2 a 17. Mas aqui você tem a fórmula catequética. Já a fórmula catequética não está igual está na Bíblia. E quais são as diferenças que o catecismo fez na lei de Deus? 3 mudanças. Primeiro, excluiu o 2º mandamento. O que proíbe o 2º mandamento da lei de Deus? Não farás para ti imagens de escultura. Esse mandamento desapareceu do catecismo. Segunda mudança, mudaram o sábado para o domingo. Em Êxodo 20, versículos 8 a 11, está claro de que Deus nos orientou a santificarmos o 7º dia da semana. Mas no catecismo aparece a expressão guardar domingos e festas. Terceira mudança, como eles tiraram o 2º, ficaram com 9. E para voltar a ter 10, dividiram o 10º mandamento em 2. Aí ficou cobiçar a casa ou a mulher do próximo e as coisas alheias, como 2 mandamentos separados. Você percebe que essa mudança foi feita na lei de Deus, porque esse poder acha que ele tem poder para interpretar e alterar a lei de Deus? Só que essa mudança é um cumprimento profético de Daniel 7,25, que nos ensinou de que a lei de Deus sofreria um ataque. E esse é o ataque que sofreu a lei de Deus. A igreja nega essa mudança de forma nenhuma. Eu tenho aqui uma obra chamada Do Sábado para o Domingo. Isso aqui é uma tese doutoral defendida na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma
por um doutor em teologia chamado Samuel Bacchiocchi. Samuel Bacchiocchi era um doutor adventista e ele foi o primeiro não católico a ser aceito nesta instituição católica. E ele defendeu a tese de que a mudança do sábado para o domingo foi feita pela Igreja Romana. E quando ele terminou sua tese doutoral, ele teve uma aprovação com excelência e ele recebeu o imprimato do Vaticano. E essa tese doutoral foi publicada no próprio Vaticano. Ou seja, o Vaticano aceita que a mudança da lei de Deus do sábado para o domingo é uma obra da igreja. E quando hoje, e aqui eu vou dar um recado todo especial para você, quando hoje qualquer protestante santifica o domingo no lugar do sábado, ele não está seguindo a Bíblia, ele está seguindo a igreja romana. É isso que declara os documentos da igreja. E quando alguém acusa a igreja por qualquer outro tipo de mudança ou pecado, o argumento sempre é: mas vocês estão nos seguindo naquilo que nós fizemos. Nós mudamos o sábado para o domingo. Essa mudança começou com Constantino, porque ele foi o homem, o imperador, a baixar o primeiro decreto dominical, no dia 7 de março de 321. Mas com o passar do tempo, a igreja assimilou o decreto. E isso se estendeu ao longo de séculos. E essa mudança do sábado para o domingo, ela foi sendo feita paulatinamente. E hoje, a cristandade em geral aceita o domingo como dia santo e não mais o sábado. E eu pergunto, aonde você encontra um argumento para provar a santidade do domingo na Bíblia? Existem apenas 8 textos falando sobre o primeiro dia da semana na Bíblia. E em nenhum deles fala da santificação desse dia e nem da necessidade de santificá-lo. Mas eu posso dar para você 104 textos falando sobre o sábado e a sua santidade. E hoje eu pergunto, você vai ficar com a tradição humana ou você vai ficar com a palavra de Deus? É uma questão de escolha. E todos nós aqui teremos que escolher. Que lado nós vamos ficar? Eu vou ficar no lado da verdade da palavra de Deus ou eu vou continuar seguindo a tradição de homens? Você percebe que essa mudança na história, ela não aconteceu por acaso? Daniel já havia profetizado. Isso vai acontecer. A mudança virá. E a lei de Deus foi mudada. Esse foi o maior ataque ao cristianismo. Mudou-se a lei de Deus, que é o fundamento do seu governo, a expressão do seu caráter. E hoje, as pessoas estão, muitas delas, sinceramente, praticando a coisa errada. Milhares de pessoas sinceras estão buscando servir a Deus, mas estão enganadas por um sistema que por 12 séculos dominou a história. Por isso, meu prezado amigo que está me ouvindo, me assistindo, eu queria convidar você a uma reflexão. Você quer ser um servo fiel de Cristo? Nós temos que voltar para a palavra dele. Nós não podemos deixar que tradições humanas ocupem o lugar da vontade de Deus. Eu queria que você pensasse nisso, enquanto você ouvirá agora essa música. Tive momentos na minha vida que eu duvidava que você existia. Eu suplicava por um sinal, esperava algo sobrenatural, algo que pudesse sentir, ver pra poder decidir, que comprovasse existir pra confiar em ti. Enquanto esperava por coisas grandes, eu deixei de perceber
que todo dia na minha vida um milagre pode acontecer, algo que eu posso sentir. Não posso ver, mas sei que está aqui. Enquanto eu existir, vou confiar no ar que eu respiro, na casa que eu vivo, em cada amigo, no caminho que eu sigo, pois a fé é acreditar até quando não posso enxergar, mesmo que o céu não possa tocar, eu vou confiar. Enquanto esperava por coisas grandes, eu deixei de perceber que todo dia na minha vida um milagre pode acontecer, algo que eu posso sentir. Não posso ver, mas sei que está aqui. Enquanto eu existir, vou confiar no ar que eu respiro, na casa que eu vivo, em cada amigo, no caminho que eu sigo, pois a fé é acreditar até quando não posso enxergar, mesmo que o céu não possa tocar, eu vou confiar. Pode ser que o tema de hoje tenha chocado muito você, mas a verdade de Deus ela tem que ser exaltada, porque toda vez que você exalta a verdade, o erro cai por terra. E pode ser que você esteja sendo desafiado a tomar uma importante decisão na sua vida. Buscar na palavra de Deus, descobrir qual é a real verdade que Deus tem para você. E talvez você tenha percebido agora que você por muito tempo está seguindo uma tradição, mesmo na sua sinceridade, mesmo na sua intenção de servir a Deus e de amá-lo, de fazer a vontade dEle. Eu queria convidar você a abrir o seu coração a Cristo e deixar que o Espírito Santo te conduza na sua jornada espiritual. Deixe que o Espírito Santo te conduza em toda a verdade, porque essa é a promessa de Cristo, que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos conduziria a toda a verdade. Para Deus não há verdades parciais, mas o que descobrimos hoje é que o anticristo atacou a lei de Deus. Essa mudança foi feita.
E eu e você hoje somos chamados a ser testemunhas em prol da verdade de Deus que está em sua palavra. Que o Espírito Santo te ajude a compreender toda a vontade de Deus e te dê forças a tomar decisões firmes ao lado de Cristo. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por Tua palavra mais uma vez nesta hora. Obrigado pelas verdades que estamos aprendendo e que nosso coração esteja aberto à recepção das mesmas e que o Teu Espírito faça por nós tudo aquilo que nós não podemos fazer. Cuida de todos nós, que a Tua bênção repouse sobre cada um. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Na semana que vem estaremos juntos para mais um tema do Bíblia Fácil. Eu espero você, que Deus o abençoe.